Fala, meus queridos, mais um dia aqui, que maravilha estar aqui com vocês. Hoje uma quinta-feira maravilhosa, agosto, né? No instante o ano passou, né? Muito rápido, né? E você que está nos assistindo aí, já deixa seu like, seu comentário, vai acompanhando a gente. A gente vai falar algo incrível hoje para você. Estava meditando na palavra, quero compartilhar aqui com vocês, que é em Ezequiel 12. Na verdade, essa palavra eu estava buscando um direcionamento, né, muito interessante. E aí eu estava orando com Deus, Deus já tinha falado comigo assim no meu coração. E aí eu fui meditar na palavra. E aí Deus me deu Ezequiel 12, do 1 ao 9, que foi algo surpreendente, né? Essa palavra me emocionei bastante porque foi justamente o que eu estava precisando ouvir, né? Que fala muito ali, né, sobre Ezequiel, né, para ele preparar a bagagem para o exílio, né? Que Deus manda Ezequiel fazer algo estranho, preparar uma mala e sair diante de todos. Mas isso tem um significado muito grande. E quero deixar essa palavra aqui que você vá ler e entender, né? Tudo certinho. E aí, essa palavra mexeu fortemente comigo, porque falou claramente, né? É, que manda a gente, quando Deus quer mudar a gente, a nossa realidade, a nossa estrutura, ou seja, um ambiente físico, ou seja, aquela mentalidade, ou seja, algo que ele quer mudar, ele primeiro vai trabalhando com etapas. E essas etapas da nossa vida, a gente não entende, né? O trabalho de Deus, ele vai arrumando aqui, arrumando aqui, arrumando aqui, para depois ele completar a boa obra. E aí, quando se fala de bagagem aqui, né, nesse versículo, que você vá lá, ler o texto, meditar, para você entender. Eu vou nem falar aqui o texto, vou deixar para você ir lá ver na Bíblia, porque quando você vê, você vai ter uma interpretação muito boa que vai responder muitas coisas que você está precisando aí, eu tenho certeza. E aí, Deus, o que me pega isso, sobre essa questão de bagagem, é mudança de território, mudança de, de mentalidade. Às vezes não pode ser nem algo físico, mas pode ser algo, algum comportamento, algo que Deus quer mudar ali, né? A zona de conforto, uma forma antiga de viver, um ciclo que já terminou. Então, antes que Deus mova o nosso destino, muitas vezes Ele manda preparar nossa bagagem, ou seja, ajustar o coração para a mudança, né? E essa palavra mexeu muito comigo, foi forte. E aí tem um detalhezinho que fala que quando Deus mandou Ezequiel arrumar essa bagagem, Deus não mandou ele sair pela porta, que é o comum para a gente sair pela porta. Aí Deus manda ele fazer o seguinte: abre um buraco no muro e sai pelo buraco. E aí algo forte que pegou aqui, por que pelo muro? Por que pelo buraco? Porque o caminho normal tinha acabado. E aí a gente vai lá para Isaías 43:19 que diz: Eis que faço coisa nova, abrirei um caminho no meio do deserto. Então Deus, ele não usa o tradicional para fazer as coisas acontecer. Deus é especialista em fazer coisas novas, né? Então foi algo muito interessante. Muitas vezes a gente se depara com algumas situações da nossa vida e ali você já está sentindo aquilo, né? Que vai acontecer o novo, que as coisas estão mudando, você já está incomodado.
E ali já é Deus trabalhando no seu coração. E essa palavra falou muito forte aqui, né? E uma coisa interessante também foi que Ezequiel, ele não discutiu nem perguntou a Deus, ele só obedeceu, né? Isso é muito importante, porque às vezes nos dias de hoje muitas coisas acontecem e a gente fica, ah, por que isso, por que aquilo, por que está acontecendo isso comigo? Mas melhor coisa é obedecer sem questionar, só obedecer. Porque quando a gente confia totalmente em Deus é a melhor coisa. Então, e aí eu anotei umas coisas interessantes para esse texto, né? Que é uma aplicação para a vida. Uma verdade que aparece com força nesse texto é o seguinte: Deus sempre prepara seus filhos antes de promover uma mudança. Antes do novo vem a preparação, antes da travessia vem a obediência, antes da resposta muitas vezes vem o processo. Se Deus está colocando no seu coração uma fase está chegando ao fim, não tenha medo de obedecer, porque ele mostra o caminho. O mesmo Deus que chama para sair é o Deus que guia cada passo caminhado. Então, se você já sente isso no seu coração, que tem algo novo, que as coisas não estão como você quer, tá essa inquietação, essa confusão, então é justamente isso, é Deus lhe promovendo para um novo, né? E que a gente venha se derramar em Deus e confiar. Muitas vezes no nosso negócio a gente tá ali, né, naquela agitação para acontecer, principalmente muita gente que é iniciante, tá ali começando. E ali é você sendo forjado para um novo de Deus, porque quando você vai evoluindo, subindo as etapas ali do seu negócio, você vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e ali você precisa ser forjado para lidar com o próximo nível, né? Então isso é algo muito importante. Essa palavra tocou bastante comigo. E aí eu me peguei pensando, né? Também quando estava no início do negócio, era aquela correria, né? A gente plantou múltiplas lojas, aí a gente fica pensando: ah, como será que eu vou dar conta de várias lojas? Como será? Mas aí a gente já tinha experiência com um negócio que a gente estava fluindo ali. E com as múltiplas lojas a gente só encaixou uma produção nova ali, né? Nem uma produção, só comprou algumas mercadorias diferentes e já conseguiu atender. Enquanto não saiu um produto, estava saindo outro. E é isso que é muito interessante, né? Toda a nossa vida, se a gente for enxergar e ver, é a gente sendo preparado para algo novo, mas basta a gente confiar e querer ir para esse novo. Porque muitas vezes a decisão está na sua mão. Está na sua mão, é você que vai decidir se você vai para aquele novo ou se você vai continuar na mesma. Então, muitas vezes essa inquietação aí é para você ir para um novo, fazer as coisas acontecer. E aí, quando a gente começou naquela pegada lá, né, abriu uma loja, abriu outra, 13 lojas dentro de uma cozinha. E aí a gente chegou até parar de atender mesas porque teve que aumentar a cozinha, teve que movimentar ali para poder atender a demanda muito forte, muito alta. E aí, quando a gente vê da pandemia para cá, acelerou um mercado aí de 10 anos. Hoje tem entrega já de drone. Em Alphaville mesmo, as entregas estão, maioria sendo de drone, né? Uma parte dela já está testado, já está acontecendo. Então, assim, o futuro está aí, né? A gente tem que expandir, crescer, tem que se atualizar com o mercado para poder você continuar crescendo, porque se você não se atualiza, você fica para trás. Então, isso é muito importante. E essa palavra que eu quero deixar aqui para você, que se encaixa uma direção. E essa palavra deixo para você que você medite
e vamos pro próximo nível. Que Deus nos abençoe. Esse é mais um vídeo. E você que já tá aqui acompanhando a gente, já se inscreve, deixa seu like, deixa seu comentário. Precisando de alguma direção, estamos aqui para servir vocês. E vamos para cima. Já segue também nas redes sociais. E fica com Deus e até uma próxima.